Olá, bem-vindos a este mergulho. Hoje vamos direto ao ponto com Sofia, o livro de contos, da Márcia Marques e do César Talme. É basicamente uma coleção de contos que mistura histórias com umas reflexões filosóficas assim bem profundas. Exatamente. E a origem é bem curiosa, né? Vem de textos do César Talme, ele tem uma formação vasta, psicanalista, filósofo, neurocientista. Nossa! E os textos originais dele que vieram da obra O Homem entre Espinhos e Flores eram bem densos, sabe? Fruto de reflexões dele para autoconhecimento. Aí que entra Márcia Marques, que é física, pesquisadora. Ela pegou esses escritos, achou a filosofia ali incrível, mas talvez um pouco difícil de acessar direto, né? Isso. E começou a transformar em contos. Misturou até com os poemas dela, pelo que dizem na nota dos autores. O Talme curtiu a ideia e pronto, nasceu a colaboração. E o resultado, como eles mesmos descrevem, não é aquele livro de filosofia tradicional, acadêmico. Compararam a um mar, olha só. Um mar. Como assim? Tipo, você pode ficar só na superfície, pegar umas ideias, ou pode mergulhar fundo mesmo. A ideia é que funcione para vários tipos de leitores, sabe? Com diferentes níveis de busca por profundidade. Entendi. Que legal. E a nossa missão aqui é justamente pescar algumas dessas reflexões. Eu foquei em duas coisas que me chamaram a atenção. Essa busca pela autenticidade e como o livro aborda nossos erros. Ok, vamos lá. Começando pela autenticidade. Tem um conto específico, Quem escreve a história de sua vida. Nele um discípulo está meio perdido, sabe? Depois de ouvir um monte de conselho. Sei bem como é. Daí ele pergunta para o mestre, como é que eu faço para ser eu mesmo? E a resposta do mestre é bem direta. Sim, muito forte. O mestre diz mais ou menos assim, olha, mais importante do que se a história da sua vida está sendo bem ou mal escrita, é se quem está escrevendo é mesmo você. O foco não é ser perfeito. É ser o autor. Os erros, os acertos, precisam ser genuinamente nossos, não uma cópia do que os outros falam ou, sei lá, resultado de conselho que nem se aplica pra gente. Interessante isso da autoria. Mas, assim, como que a gente sabe se está sendo autor ou só teimoso ou ignorando um bom conselho? O mestre fala disso? Ele dá um alerta sobre os conselhos, sim. Diz que quem aconselha não vive as consequências, né? Pois é. A responsabilidade final é sempre de quem age, de quem vive aquilo. E ele complementa com uma ideia importante. O autoconhecimento não vem do isolamento, vem das relações. Elas funcionam como um espelho. Um espelho. Refletem nossas ações, nossas motivações. Ajudam a gente a ver o que é nosso de verdade e o que é só, tipo, influência externa. Faz todo sentido. As relações como espelho, não como um manual de instruções. Boa. E essa ideia de assumir a autoria, mesmo que a história tenha uns rabiscos, uns erros, né? Isso leva a gente para outra reflexão bem legal do livro, sobre como a gente lida com a imperfeição. Tem um conto chamado Quem Nunca, que fala disso. Ah, sim. Esse eu lembro. Uma menina chega em casa arrasada, chorando porque errou alguma coisa na escola, e o pai consola ela de um jeito bem diferente. Totalmente diferente. O pai faz uma distinção que eu achei genial entre cometer erros e fazer coisas erradas. Qual a diferença para ele? Cometer erros seria tentar acertar e não conseguir sem querer, sabe? Sem má intenção. Já fazer coisas erradas é agir de propósito, de um jeito prejudicial. Ele meio que redefine o erro sem querer como uma tentativa de acerto. Um acerto meio torto, ele diz. Um acerto meio torto. Gostei disso. E a parte que realmente me pegou foi quando ele fala para a filha se orgulhar desses erros. Ele diz umas coisas tipo, quem acerta por sorte não tem mérito, e todo acerto meritório se origina de uma sucessão de erros. Nossa, que forte isso! E termina com celebre sua coragem de tentar acertar. É uma virada de chave total na perspectiva sobre errar. É quase contra-intuitivo, né?
No nosso dia a dia, a gente tende a sentir culpa, vergonha do erro, e ali o foco muda completamente. Vai para a coragem de ter tentado. É um reconhecimento de que, talvez, quem não erra é porque não está tentando nada novo, não está se arriscando a aprender. Muda tudo. O tropeço deixa de ser só uma falha feia e vira, sei lá, um degrau. Meio torto, talvez, mas ainda assim parte do caminho para chegar no acerto. É libertador, de certa forma. Então, o que a gente tira disso tudo? Esse nosso mergulho em Sofia mostra um jeito bem único de trazer a filosofia para perto, né? Usando histórias, tornando ideias que podiam ser super complexas em algo palpável para o dia a dia. Vimos como o livro provoca a gente a pensar sobre sermos os autores da nossa própria história, mesmo que ela não seja perfeita, que tenha erros, desvios, e essa ideia de ressignificar o erro, não como fracasso, mas como prova de coragem, de tentativa. No fundo, parece que ser autor da própria vida e ter coragem de errar tentando acertar são tipo duas faces da mesma moeda, né? Uma coisa meio que puxa a outra. Exatamente essa conexão que o livro parece sugerir. A autenticidade passa por aceitar essa possibilidade do erro como parte do processo. E fica então a reflexão final para quem nos ouve. Se errar é, na verdade, parte essencial de acertar e de escrever a nossa própria história com autenticidade, que rascunho importante a gente talvez esteja adiando começar hoje, só pelo medo de não sair perfeito de primeira.